A ideia deles dos pré-tribulacionistas é essa: haverá um arrebatamento secreto, haverá uma vinda de Jesus que será secreta. Jesus então arrebatará a sua igreja e irá se iniciar a grande tribulação, que serão 3 anos e meio. E logo ao findar desses 3 anos e meio, Jesus Cristo voltará. Nós não acreditamos assim. Nós acreditamos que a igreja vai passar pela grande tribulação, e eu vou dar aqui alguns argumentos para vocês. Vamos lá. Meu primeiro princípio então é esse: a igreja não será arrebatada antes da grande tribulação. Primeiro, porque Jesus, ele não menciona em seu sermão um arrebatamento secreto antes da grande tribulação. Jesus, em Mateus 24, em Marcos 13, ele deu o seu sermão escatológico. E obviamente, ali está a base para tudo aquilo que os apóstolos vieram a falar. Afinal de contas, os apóstolos são apenas aqueles que vieram para difundir os ensinamentos de Cristo. Não faz sentido algum dizer que eles falaram algo que Jesus não disse. Não faz sentido algum falar que eles falaram algo diferente do que Jesus disse. E em Marcos capítulo 13, falando sobre o fim dos tempos, falando sobre escatologia, Jesus disse exatamente assim, estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Tudo o que a gente precisa saber sobre o fim dos tempos, Jesus Cristo disse. Os apóstolos apenas confirmaram. E Jesus não menciona de forma alguma que a igreja será livre, estará fora da grande tribulação e que o povo de Deus será arrebatado em uma vinda secreta. Segundo argumento a favor do fato de que nós cremos que a igreja vai passar pela grande tribulação é que Jesus Cristo diz que há eleitos na grande tribulação. Em Marcos 13:20, falando sobre a grande tribulação, Jesus disse assim: não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, os dias de grande tribulação, ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, ele abreviou tais dias. Em Apocalipse, capítulo 7, João vê alguns homens vestidos de vestes brancas. E ele pergunta: quem são? A resposta é: são estes que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. O que está muito claro aqui então é que há eleitos na grande tribulação. Só que aí, os dispensacionalistas, aqueles que são pré-tribulacionistas, eles dizem: não, tudo bem, haverá eleitos, haverá salvos na grande tribulação, mas porque eles vão se converter durante a grande tribulação. A igreja terá sido arrebatada antes. Não, para nós não faz sentido algum isso. Por quê? Quem é a luz do mundo? Você se lembra? Quem é a luz do mundo? Quem é? Cristo. Quem mais? Quem? A igreja, os crentes, o povo de Deus. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Por quê? Porque nós carregamos quem é a luz do mundo, Jesus Cristo. Paulo em Romanos fala sobre como nós somos salvos. E ele diz assim: como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Ora, como eles vão ser convertidos se não há a igreja para pregar? Além disso, lá em Apocalipse 11, que se fala das duas testemunhas, o texto bíblico, as duas testemunhas representam a igreja, a pregação do evangelho. O texto bíblico diz que a besta há de matar as duas testemunhas e logo em seguida elas ressuscitam. O que tudo indica é que durante a grande tribulação, anticristo há de perseguir a igreja e ela praticamente deixará de existir, mas no final o povo de Deus ressuscitará. Então tudo indica que a igreja vai estar aqui nos dias de tribulação. Terceiro, Jesus disse, ao falar da sua vinda, ele disse que todo olho há de ver Jesus Cristo quando ele vier. A ideia então de uma vinda secreta não tem respaldo na Escritura. Mas pastora, Paulo disse que a vinda de Jesus será como um ladrão. Ora, o aspecto aqui é apenas para se referir à ideia de não aviso, sem aviso. Jesus virá sem aviso. E se ainda você quiser usar a ideia do ladrão para provar essa ideia de que Jesus virá antes, ora, o ladrão pode realmente vir à sua casa quando você não está lá, de maneira oculta, mas ele também pode assaltar você com um revólver e você está vendo o ladrão. Então, até seguindo essa própria ilustração,
você tem algo público. Então, aqui, já que Jesus disse que a sua vinda será pública, o que ele fala, quer dizer com a vinda será como ladrão, é a mesma ideia daquilo que Jesus falou sobre os dias de Noé. Lembra? Jesus disse assim: a minha vinda será como nos dias de Noé. Nos dias de Noé, ninguém notou quando Noé entrou e o dilúvio veio. Assim será a minha vinda, como um ladrão, de repente, sem aviso para os ímpios. Para nós saberemos dos sinais, mas os ímpios não. Para eles, tudo vai estar correndo normalmente e eu virei como um ladrão. Mas um grande argumento para dizermos que a igreja passará pela grande tribulação é este aqui. 1 Tessalonicenses 4,15. Os vivos não irão na frente dos que dormem. Paulo diz isso em 1 Tessalonicenses 4. Ora, vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Veja bem, na visão pré-tribulacionista, os vivos vão primeiro e são arrebatados. 3 anos e meio depois, os mortos ressuscitam. Mas Paulo está dizendo assim, os vivos não precederemos, nós não vamos primeiro. Os mortos vão ressuscitar primeiro e depois nós, os vivos, nos encontraremos com Cristo nos ares. E ele continua: de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. A tese, para alguns também, é que ficariam aqui os crentes não fiéis, Você estaria colocando Paulo entre os crentes não fiéis. Aí é um problema, Se Paulo não é fiel, quem é, Os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E um último argumento a favor da crença de que a igreja passará pela grande tribulação é o caráter da vinda. Qual é o caráter da vinda? Que Jesus virá como um ladrão, que ninguém sabe o dia ou a hora, que os homens deste mundo não vão notar a vinda. Na nossa opinião, a ideia pré-tribulacionista, ela aniquila por completo o caráter inesperado da vinda. Por quê? Veja bem, 1/3 da população sobe, espero, Será? 1/3 sobe. Some, desaparece. Depois, 3 anos e meio, Jesus volta. Começa a grande tribulação. 1/3 da população sobe. Você acha mesmo que a partir daí ninguém vai notar que aconteceu alguma coisa estranha? Que do nada, uma boa parte da população mundial subiu? Ora, ninguém sabe o dia ou a hora. Com a ideia de arrebatamento antes da tribulação, todo mundo pode contar o dia da vinda. Todo mundo vai saber o dia da vinda daqui a 3 anos e meio. Então se perde esse caráter inesperado da vinda de Jesus, na nossa opinião. Então, é assim que nós cremos. Segundo ponto, e aqueles que divergem de nós voltam agora.